A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas o que é ser perfeito, irmão Fabiano? Muitos crentes ainda não entenderam o que é ser perfeito, o que é um homem perfeito para Deus. A gente tem o costume de dizer perfeito foi só um, Jesus Cristo, sim. Mas assim dando a ideia de que ninguém pode ou vai conseguir ser perfeito nessa terra. Então, geralmente as pessoas falam assim, não conseguem entender o que é ser perfeito. Acham que é algo impossível de acontecer em suas vidas. Mas não. O que Jesus quis dizer sobre a perfeição é algo tão simples, tão fácil de entender. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz assim: anda na minha presença e sê perfeito. Colossenses capítulo 1, versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o que é ser perfeito, irmão Fabiano? À luz da palavra de Deus. O que é ser perfeito? Veja bem, perfeito é você comprar e pagar. E olha o que tem de crente que está com o seu nome sujo, que está com o seu nome no SPC. Eu conheci um irmão aqui na minha cidade que ele não pôde ser consagrado a presbítero pelo fato de ele estar com o nome no SPC. Então hoje, infelizmente, muitos cristãos são negadores de conta. Compram e não pagam. Alugam e também não pagam. Conheci pastor aqui na minha cidade que alugou uma sala e pagou com um cheque sem fundo lá, e a dona da sala nem convertida era. Então olha só o péssimo testemunho. E ele agindo assim, ele não está sendo um homem perfeito perante Deus. Tem aquele também que pede emprestado e não devolve. Conheço irmãozinho assim também. Está lá na igreja, dando seu dízimo todo mês certinho, mas já tem uma dívida com o irmão, com o seu irmão, já fazem anos. E nunca procurou esse irmão para quitar essa dívida. Então olha só que feio. Que feio. Agindo assim, ele não é perfeito diante de Deus. Então, como eu disse, você compra e não paga, aluga e não paga, pede emprestado e não devolve, você não está sendo perfeito. Agora, quando você compra algo ou pede uma certa quantia emprestado para alguém e não pode pagar ou não está podendo pagar, aí é outra história. Aí Deus está vendo, mas mesmo assim tu chega na pessoa que você está devendo e explica: ó, no momento eu não posso te pagar por causa disso e daquilo, mas assim que eu puder pagar você, eu vou te pagar. Ao contrário ao contrário daqueles que devem e estão negando a conta ou não querem pagar. Aí isso é feio. E aí não está sendo perfeito como Deus quer. Também o que é ser perfeito? Quando você ama as pessoas, quando você pratica o que Jesus Cristo falou, ame a teu próximo como a si mesmo. Quando você age como o bom samaritano agiu. Quando você também perdoa alguém que teve o desejo de te fazer mal ou te causou algum mal. Quando você obedece à palavra de Deus. Quando você procura ser como Jesus Cristo foi. Quando você procura ser como o apóstolo Paulo foi.
É quando você procura não sentir inveja, não sentir ódio. É quando você procura a ser uma pessoa que venha a ser bênção e na vida de alguém. É quando através da sua boca só sai palavras de edificação, de graça, de esperança, de ânimo, de amor, de ajuda. É quando você coloca os teus olhos diante de coisas que glorifica a Deus, que edifica a tua vida. É quando você coloca os teus ouvidos diante de coisas que glorifica a Deus, que edifica a sua vida. É quando você é sal e luz dessa terra. É quando, através da sua vida, Deus está sendo glorificado, como disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 16. Ser perfeito também é quando você está dando bons frutos para o reino de Deus. Ser perfeito é quando você está vivendo uma vida que agrada a Deus. É quando você está vivendo em obediência à palavra de Deus. Ser perfeito é quando você está andando no caminho estreito. É quando você está na porta estreita. Ser perfeito é quando você está andando no Espírito e não na carne. Ser perfeito é quando você está perseverando no caminho de Deus, na tua fé. Ser perfeito é você estar lutando dia e noite para promover o reino de Deus, para anunciar o reino de Deus, para testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida. Ser perfeito é você buscar a todo momento a ser cheio do Santo Espírito de Deus. Ser perfeito é você buscar a Deus constantemente em oração e na leitura da sua palavra. Ser perfeito é também você evitar a ter comunhão íntima com os incrédulos, como diz o Salmos 1, verso 1, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Ser perfeito é quando você também não se deixou, como é que se diz, a se amoldar com as coisas deste mundo, como disse Romanos capítulo 12, versículo 2. Ser perfeito também é quando você não ama o mundo e nem amigo dele você é, como disse Tiago capítulo 4, versículo 4, 1 João capítulo 2, versículo 15. Ser perfeito perante Deus é quando você que é casado respeita a sua esposa, respeita o seu marido. Você que está solteiro, não está tendo relações sexuais. Ser perfeito é quando você só fala a verdade, quando você não mente, quando você não rouba, não mata, não se corrompe, não se prostitui. Ser perfeito é quando você fica longe das drogas, fica longe da embriaguez, fica longe de tudo aquilo que pode te trazer mal para a sua saúde física e para a sua saúde espiritual. Ser perfeito é você se vestir de forma modesta, decentemente, não se vestir com roupas sensuais, provocantes. Ser perfeito é quando você ajuda alguém que precisa. Claro, se você também tiver condições de ajudar essa pessoa naquilo que ela precisa, seja um alimento, seja na parte financeira. Ser perfeito é quando você manifesta os 9 frutos do Espírito Santo de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Ser perfeito perante Deus é quando você é um homem pacífico, quando você é um homem manso, que promove a paz, a justiça e o amor entre os homens e os animais. Ser perfeito é
quando você suporta as perseguições, as afrontas e as aflições por amor a Cristo e a palavra de Deus. Ser perfeito é quando você evita o pecado, evita pecar. Ser perfeito é quando você tem cuidado e se preocupa com os animais. E olha o que tem de cristão aí que não gosta de certos tipos de animais, principalmente gatinhos ou cachorros. E isso entristece o coração de Deus. Ser perfeito é quando você se preocupa com a limpeza da sua rua, da sua cidade. E olha o que tem de crente porquinho, hein? Que pega e joga o papel da bala, do sorvete, do picolé, do salgadinho na rua. Isso é feio. Temos que nos preocupar com a nossa cidade, com o nosso bairro, com a poluição, com as sujeiras em rios, lagos, esgotos. Ser perfeito é quando você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida. Como disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33. Ser perfeito é quando você confia em Deus, quando você espera em Deus, quando você entrega a tua vida nas mãos de Deus e quando você sempre, no final da sua oração, você diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Ser perfeito é quando você honra os teus pais. E olha o que tem de gente que se diz cristã, que professa crer em Deus, mas não ama os seus pais, ou o seu pai, ou sua mãe, ou não quer perdoar o seu pai ou sua mãe por algo que ele fez ou ela fez no passado, que entristeceu o seu filho. Então, não honrar o pai ou a mãe, você não estará sendo perfeito diante de Deus. Ser perfeito é quando você pensa nas coisas que estão do céu e não da terra, como Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Ser perfeito é quando você também se preocupa com a sua saúde física. E olha o que tem de crente aí. Cuidado com a glutonaria. Gálatas capítulo 5, versículo 21 diz que os glutões também não entrarão no reino dos céus. Então tem muito homem de Deus aí, muita mulher de Deus aí, despreocupada com o seu corpo. A obesidade está aí, é um dos maus do século. A obesidade está crescendo a cada vez mais em nosso Brasil, em nosso mundo. E todos sabemos que a obesidade traz problemas mais sérios. Então devemos devemos cuidar da nossa saúde, e também devemos evitar a glutonaria, evitar estarmos comendo a todo momento e principalmente comidas que não são saudáveis e que são prejudiciais ao nosso corpo. Amém? Ser perfeito é quando você não idolatra o homem ou quando você não idolatra o time de futebol. E infelizmente tem muitos crentes assim. Ser perfeito é quando você não se envergonha de Jesus Cristo. Seja no teu trabalho, na tua escola, no curso, em casa, na rua, enfim. Ser perfeito é quando você não está negando o poder de Deus em sua vida. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Ser perfeito é quando você está sendo um bom servo. De Mateus capítulo 24, versículo 45 e 51. Ser perfeito é quando você não promove divisões, ou contendas, ou discórdia, ou inimizades. Amém? Ser perfeito é quando você não humilha, ou não ofende, ou não defrauda alguém. Ser perfeito é quando você não abandona a porta estreita. Em Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesus disse
para eu e você nos esforçarmos para entrar pela porta estreita, porque muitos querem, mas nem todos poderão. Então, ser perfeito é perseverar no caminho de Deus, no caminho da salvação. E o que vai acontecer comigo, irmão Fabiano, se eu não ser perfeito diante de Deus? Infelizmente, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Porque se você não for perfeito diante de Deus, você não será aprovado por Deus. Você não ganhará o perdão de Deus e a salvação de Deus. É por isso, como eu li no início, Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus Cristo disse para nós sermos perfeitos. E ser perfeito não é difícil. Para quem tem o Espírito Santo na vida e muito mais busca ser cheio do Santo Espírito de Deus, ele tira de letra essa questão da perfeição. E você, homem de Deus, neste momento, você está sendo perfeito ou não? Mulher de Deus, neste momento, você está sendo perfeito, perfeita diante de Deus ou não? Ser perfeito é quando você busca a santificação. E não para por aí não, a lista continua. Então, ser perfeito é tudo aquilo que traz algo de bom para a tua vida e para as pessoas ao teu redor. Ser perfeito é tudo aquilo que agrada a Deus. É tudo aquilo que faz com que Deus se agrade de você, assim como um pai tem orgulho do seu filho que é perfeito. Então, eu digo para você que já é um homem perfeito ou uma mulher perfeita, continua assim. Não desista, perseverança sempre. Continua sendo assim, perfeito ou perfeita até o fim da tua vida. E pode ter a certeza que você ganhará a aprovação de Deus. E você que neste momento não é mais perfeito ou perfeita, eu digo para você, volte a ser perfeito ou perfeita antes que seja tarde demais para você. Porque a morte vai chegar para todos nós um dia. E no dia que a morte chegar para você e te encontrar nesse estado, não será nada bom para você diante de Deus.